que a Bíblia não é mais assim tão considerada, tão levada em conta desse jeito. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nós nem sempre temos consideração como se fosse. Uma certa vez eu ouvi o missionário Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um missionário presbiteriano, um grande homem de Deus que já levou o Evangelho do Senhor em vários países do mundo, inclusive países que nunca ouviram falar do Evangelho. E ele começou um trabalho na África, em Gana, entre uma tribo chamada Concomas. É uma tribo, uma grande parte do povo da África faz parte dessa tribo Concomas. E quando ele chegou nessa tribo, eles não sabiam, eles não conheciam. Eles tinham uma língua, que é uma língua inclusive muito difícil, que é uma língua tonal, é uma língua que ela, a mesma palavra, às vezes dita em determinados tons diferentes, significa outra coisa. É difícil de se gravar. Mas eles não sabiam nada disso, eles falavam a língua deles lá e todo mundo entendia. Então o missionário Ronaldo chegou com a sua esposa, ele é um sociólogo, famoso também, começou a estudar aquela língua, aquele povo, aprendeu a língua deles, grafou a língua, criou uma missionária, criou uma gramática para a língua e começou a ensinar aquele povo a ler e a escrever. Enquanto ele sabia que eles tinham uma língua. E o Evangelho foi sendo pregado na língua deles. Hoje existe uma grande igreja ali. Hoje, isso já faz mais de 10 anos, existe uma igreja com mais de 10 mil pessoas, com certeza, há pouco tempo atrás, quando eu soube, tinha mais de 10 mil. Já é uma igreja formada, com toda a sua... eles já estão enviando missionários para outras regiões. E a primeira coisa que ele fez quando aprendeu aquela língua e grafou a língua, fez a gramática, foi traduzir o Novo Testamento para a língua deles. E eu não sei se ele já conseguiu traduzir o Antigo Testamento, mas eu sei que o Novo Testamento eles têm. E uma vez, ele conversando com os líderes daquela igreja, eles têm um carinho muito grande pelo Novo Testamento. Eles cuidam do livro em si. O livro para a gente em si não é muita coisa. Mas não significa dizer que qualquer livro a gente vai tratar de qualquer forma, não é verdade? Tem gente que está, eu já vi uma pessoa sentada em cima da Bíblia. Porque estava muito pequena a calçada e foi a Bíblia sentada em cima. Tudo bem, alguém poderia dizer assim, mas é só um livro. Eu sei que é um livro. Mas talvez a gente fosse um livro que a gente gostasse muito, de leitura, não fizesse isso. Eu não estou querendo que essa igreja tenha nenhuma devoção pelo livro bíblico. Não quero isso. E nós nunca vamos fazer um culto aqui da Bíblia, alusivo à Bíblia, não. Mas já que hoje é o dia da Bíblia, eu queria fazer essa referência. E aqueles crentes com roupas, eles têm uma consideração muito grande pelo Novo Testamento, pelo livro em si. Eles têm essa consideração. E uma vez eles disseram ao pastor Ronaldo, pastor, a gente só tem a metade da Bíblia. E ela é tão preciosa para a gente. Imagine vocês que têm a Bíblia toda. Ele disse que ouviu aquilo e quase que chora. Ele disse que a vontade que ele teve foi de chorar. Não disse nada, mas ficou imaginando como eles estão enganados. Né? Nós temos a Bíblia toda e não damos a menor importância. Esse é o grande erro. Então eu creio que o dia da Bíblia, pelo menos, ele serve para nos lembrar a importância que é este livro da vida do crente. Olha,
É tanto que nós, a capa do boletim, depois que vocês leram, eu vou pregar hoje, baseado no que está escrito na capa do boletim, se refere à Bíblia como sendo a palavra de Deus. É isso, talvez, que nós estamos esquecidos. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez sejamos esquecidos disso. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. E o versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O Escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos. Ouça sentado, de coração sincero, diante de ti. Te agradecer por esta oportunidade que nos concede agora, e diante desta igreja, abrir a tua palavra e explicar. Pai Santo, este é um grande privilégio. É um privilégio de poucos. Tu nos deste, Senhor, a tua revelação, a palavra de Deus. Tu nos deste o Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender. Nós temos liberdade de lê-la, de aprender, de explicá-la a qualquer momento, em qualquer lugar. O que nos falta, Senhor? O que nos falta? Não nos falta nada, Senhor. Temos tudo. Por isso, Pai, eu te peço, sensibilize-nos para a importância da tua palavra. Para que de fato ela seja a nossa Bíblia, o que nós dizemos que ela é. Regra de fé e prática. Mas como, Senhor, nós podemos ter uma regra de fé e prática? Se nós não lemos, ó Deus amado, abre o nosso coração, o nosso entendimento, e supra em nós um desejo ardente de ler a tua palavra todos os dias, de meditar nela, de aprender nela está escrito. Ó Deus amado, eu te peço isto no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, ela, para nós, é a palavra de Deus. Nós não dizemos, existem pelo menos 3 correntes de pensamento. Uma corrente, a corrente reformada, diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A corrente liberal diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a outra forma de pensar que diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Os liberais dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque tem coisas escritas na Bíblia que foi Deus que falou. Tem palavras que são do diabo, então não foi Deus que falou. É lamentável que eles pensem assim. Nós entendemos que a Bíblia, até as palavras, quando tem alguma citação, quando o diabo diz para Jesus, por exemplo, pega essas pedras e transforma em pães. O diabo falou para Jesus. Essas palavras, não as palavras do diabo são inspiradas, mas o texto é inspirado porque ele nos traz ensinamento. E é assim que nós entendemos. Toda a Bíblia é inspirada. Há aqueles que dizem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Mas quando a pessoa lê e o Espírito Santo age no coração, aí ela se torna a palavra de Deus. Essa também é um grande engano. Porque ela é a palavra de Deus, quer queira, quer não. Quer eu entenda ou não entenda, quer eu aceite ou não aceite, quer haja
na leitura alguma mudança ou não haja. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela já passou por muitas coisas. A Bíblia é o maior livro do mundo. Por quê? Porque é o maior livro do mundo, ele dá noções. Nenhum livro já foi traduzido em tantas línguas quanto a Bíblia. A Bíblia é o maior livro do mundo em volume de vendas. Nenhum livro jamais vendeu, nem de longe, a quantidade que a Bíblia vendeu. A Bíblia foi o primeiro livro impresso, em imprensa. Foi o Gutenberg que fez a imprensa. O primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Mas a Bíblia já sofreu muita pressão. A Bíblia, no século XVIII, principalmente, XIX, ela sofreu uma pressão muito grande dos críticos. Somente os críticos, os teólogos liberais, criticam duramente a Bíblia, dizendo que ela não é a palavra de Deus, dizendo que ela tem muitos mitos. E há muitos críticos que vivem disso, de criticarem a palavra de Deus. A Bíblia tem sofrido muito tipo de pressão, por exemplo, nos países fechados, onde não se pode ler a Bíblia, é proibida a leitura. A própria Igreja Católica, por muitos anos, proibiu a leitura da Bíblia. Vocês sabem disso. Por muitos anos, a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia aos fiéis, porque dizia que os fiéis não entendiam. Depois da reforma, esse foi um dos pleitos da reforma, a Bíblia foi aberta para todos, porque a Bíblia é compreensível. Ela pode não ser, certamente, algumas coisas difíceis, mas aquilo que Deus quer revelar para o homem concernente à salvação dele, é fácil de compreender, é possível compreender. Então, a partir da reforma, a Bíblia foi aberta para todas as pessoas. Esse livro tem sofrido muitas pressões. Há países que, por exemplo, o irmão André, que é muito conhecido como irmão André, que é um grande missionário, ele já contrabandeou muitas Bíblias para levar para os países fechados. Muitas Bíblias. Era uma forma de a Bíblia entrar lá nos países, era uma forma camuflada. Então, meus irmãos, e ela já sofreu muitas pressões. Infelizmente, sofre hoje o desprezo, a indiferença das pessoas. Quanto mais os crentes, se nós dizemos que ela é a nossa regra de fé, está dizendo que é o que ela tem escrito que nós cremos. Quando ela diz que ela é a nossa regra de fé e prática, é porque nós cremos e praticamos. Na Galeteria Galetos, você leva almoço para 2 pessoas. Então veja, meus irmãos. Estou te falando, compadre. Deu a louca na Galeteria. Mas hoje, como nós, os crentes, vamos usar algum argumento bíblico para justificar a nossa fé, as pessoas já desprezam. A Bíblia é cheia de nomes. Isso é assunto de interpretação. A Bíblia tem muitos livros. Então, esse desprezo e essa indiferença por parte do mundo com respeito à Bíblia, elas só aprendem. Mas para nós a Bíblia é muito importante mesmo. Como nós escrevemos no boletim, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, 40 homens escreveram a Bíblia num intervalo de 1.600 anos. E cada um dos que escreveu tinha pessoas diferentes, tinha o seu próprio estilo de escrita. E Deus respeitou isso. Deus respeitou o estilo de cada um de escrever. Mas Deus ungiu esses homens, inspirou esses homens, para que o que eles escrevessem ali fosse exatamente aquilo que Deus queria que estivesse escrito para a revelação dele a nós. O nosso texto de hoje, nós podemos
observar algumas coisas. O texto diz que a Bíblia ele diz assim, ele fala a palavra, diz o nome de Deus que é a Bíblia. Diz assim, porque a palavra de Deus é o que? Viva, né? A primeira coisa que ele diz é que a palavra de Deus é viva. Essa é a grande diferença entre a Bíblia e os outros livros. Você lê um livro de uma história, um romance, uma novela, você lê um livro, você gosta. Eu já li muitos livros na minha vida que gostei. E o que aconteceu, no máximo eu li 2 vezes. Alguns eu gostei muito. Eu li 2 vezes, porque queria me lembrar da história. Mas aí depois você não lembra, não tem mais sentido. Aquele livro ele não tem vida em si mesmo. É uma história, é alguma coisa que você lê, mas a proporção que você vai ler, você não percebe que nada está mudando na sua vida, não. É uma história como outra qualquer. Tem até alguns livros interessantes que trazem ensinamentos bons, que trazem orientações boas, mas esses livros, eles não são, por eles não serem inspirados pelo Espírito, então eles não têm essa capacidade de mudar a sua vida. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, a Bíblia não é apenas um livro, mas ela é a revelação da vontade, que eu chamei aqui de vontade perceptiva, ou seja, a vontade através de preceitos, os preceitos de Deus, a sua vontade colocada em preceitos, ou seja, a sua lei, ela está revelada na Bíblia. A Bíblia mostra para nós aquilo que Deus quer que seja na nossa vida, a sua vontade. Não é um documento escrito do século passado. Tudo bem. Ela, como eu falei, já faz muitos anos que foi escrita. Mas a Bíblia é viva e é atual. Interessante. Foi escrita há muito tempo atrás, como eu falei, num período de 1600 anos, vamos escrever aqui, e não existe contradição na Bíblia. Ela se completa. O Novo Testamento, o Velho Testamento, ele não está completo sem o Novo. E o Novo não poderia existir sem o Velho, porque eles estão intrinsecamente ligados um com o outro. São 2 dispensações, são 2 momentos, ou nós diríamos 2 pactos, né? O antigo pacto e o novo pacto. Mas essas ideias se fundem de uma forma que você não consegue perceber nenhum tipo de contradição entre as 2 partes. Uma foi escrita em hebraico, originalmente, a outra foi escrita em grego, inclusive 2 línguas bem peculiares, e é assim que Deus queria que fosse mesmo. Talvez se tivesse escrito em português, tivesse muitos problemas. Mas Deus queria que fosse escrito nessas 2 línguas. São línguas bem peculiares, têm características que outras línguas não têm. E isso é muito bom para a palavra de Deus. Então veja, ela é viva. Aí você vai perguntar, mas como é que você prova, pastor, que biblicamente a Bíblia é viva? Ela é viva porque através dela o homem morto em seus pecados é regenerado. É vivificado. Abra aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o que? A palavra de Deus, a qual vive e eternamente. Então, o apóstolo Pedro tinha consciência que a nossa regeneração acontece mediante a palavra, que é viva e eternamente. O apóstolo Pedro tinha plena certeza, por isso que o escreveu disse que a palavra de Deus é viva, porque ela é capaz de dar vida ao morto.
Alguém que estava morto espiritualmente, ao ler a palavra, que é a revelação de Deus para o homem, o Espírito Santo, através da palavra, porque é sempre através da palavra, vai agir no coração do homem e vai vivificar. Nós cremos, irmãos, que não existe conversão sem ser pela palavra. Alguém pode dizer assim, eu me converti através de um hino. Não sei. Eu vi as dúvidas. Eu até entendo que você pode ouvir um hino bonito, que tem uma mensagem boa, e aquele hino lhe despertou para você ir na igreja e ouvir a pregação da palavra. Mas o hino não é vivo, não é inspirado para converter. Eu me converti através do testemunho de pessoa, também não é inspirado. A conversão se dará sempre pela palavra. É a Bíblia que diz, o crer vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem outra forma de eu crer. Eu só posso crer se eu ouvir a palavra. O crer, que é justamente onde começa a existir a regeneração da minha vida, é através da palavra. É por isso que nós somos tão exigentes com a exposição da palavra. Porque uma exposição errada da Bíblia causará resultados errados. Nós cremos, esse é um princípio da reforma, e como nós nos denominamos uma igreja reformada, nós cremos que a conversão se dará apenas através da mensagem pregada, da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então, ela é uma palavra viva, porque ela tem essa capacidade de mover com o coração do homem. Por isso que ela é viva. Mas o texto nos diz que ela é uma outra coisa também. Ela é viva e ela é eficaz. A palavra eficaz, no dicionário, tem a ver com eficiência. Algo que é eficiente, cujos resultados para o qual ela se propõe acontecem de fato. Essa é uma palavra muito usada hoje pelas pessoas que falam. As pessoas que falam na mídia usam muito duas palavras: eventualmente e efetivamente. São duas palavras que eles usam muito. E a maioria usa mais do hábito, né? Mas quando você quer dizer que alguma coisa de fato acontece, aí você diz, efetivamente isso aconteceu. Isso tem a ver com eficácia, ou com eficiência também. No original grego, a palavra ela deriva de uma outra palavra que é energia. A palavra eficaz, essa palavra que usada no original grego, a palavra que lá é energia. Você vai no grego, não tem uma palavra como essa palavra, eficaz. Porque lá é energia, que é energia. Ou seja, traz para o tradutor a ideia de quê? De poder, né? A ideia de ação, a ideia de que a palavra não é alguma coisa estática, mas ela é dinâmica. E ela tem poder. Ela é poderosa. Essa aqui é a grande verdade. Ela é poderosa porque ela produz o efeito desejado. Abra aí as suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Essa palavra não é, a palavra de Deus,
realmente, eu diria que o apóstolo Paulo está certo nisso, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós, ela é poder de Deus mesmo. Poder. Ela é eficácia. Ela é eficaz porque, para aquilo que ela se propõe, ela atinge o seu objetivo. Duas coisas acontecem com a palavra de Deus. Ela nunca volta vazia. Quando alguém, se eu ler a palavra, se eu explicar a palavra, se eu pregar a palavra para alguém, essa palavra nunca voltará vazia. Nunca vai acontecer de alguém ler a palavra, explicar a palavra ou pregar a palavra para uma ou mais pessoas e aquilo se tornar palavras ao vento. Isto nunca vai acontecer. Porque duas coisas podem acontecer. Ou ela vai salvar alguém que está ouvindo a palavra, que já está ouvindo, ou ela vai julgar aquela pessoa e condená-la. Ou uma coisa ou outra. Porque ela tem essa prerrogativa de conduzir o homem à salvação, levando-o ao arrependimento, ou condená-lo também. Então, quem sabe endurecer mais o coração dele e ele não se arrepender e ir para o inferno. Ela tem essa prerrogativa. Nós não podemos esquecer isso, não. Viu? Abra aí em João, capítulo 12, versículos 47 a 48. Evangelho de João, capítulo 12, 47 a 48. Jesus diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem eu julgo? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, essa é uma das prerrogativas da palavra de Deus, é julgar o homem também. Então, nós não deveríamos nunca nos preocupar se quando vamos falar o Evangelho, quando vamos ler a palavra ou explicar para alguém, se porventura a pessoa zombar, ou se porventura a pessoa não der a menor atenção, não devemos nos preocupar com isso. Porque a função dela também é ajudar o homem, e não apenas salvá-lo. Eu queria que vocês lessem um texto que está no editorial do boletim, lá em Isaías, capítulo 55. Abra lá. Isaías 55 é um texto que eu gosto muito, porque esse texto, ele diz exatamente o que estou querendo dizer aqui. Versículos 10 e 11. A palavra do Senhor. Assim. Leia comigo. Versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que ela designei. Então o Senhor disse. Ele disse que do mesmo jeito que a chuva desce, e alguma coisa vai acontecer, ela vai regar na terra, ela vai haver algum tipo de resultado. A primeira coisa é a palavra, não vai voltar vazia. Se o Senhor a designou, quando eu estou falando, para salvar alguém, ela vai salvar. Mas se o Senhor a designou para julgar e condenar alguém, ela vai condenar. Eu nunca sei se quando eu estou pregando o Evangelho, quando eu estou expondo a palavra, se o Senhor designou que naquele momento aquela palavra salvasse alguém ou julgasse alguém. Eu não sei. Isto é da economia de Deus, da competência da sua soberania. Mas com certeza, uma das duas coisas vai acontecer. E a última coisa que o texto nos
poder vasculhador, de vasculhar o nosso interior. Ela vai nos recantos mais íntimos do nosso coração, do nosso ser, desvendar o que está ali. É isso que eu digo aqui, ó. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o corpo de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada de 2 gumes era, pelo menos vista no Antigo Testamento, como uma das armas mais afiadas que estavam disponíveis em qualquer ação. Uma espada, normalmente, ela só corta de um lado só. A espada de 2 gumes, ela cortava dos 2 lados. E ela era uma arma muito afiada. E os escritores hebreus pegam essa ideia, essa ilustração, para mostrar o poder de penetração que a Bíblia, que a palavra de Deus tem sobre o coração do homem, sobre a vida do homem. E também ele aproveita e dá a ideia de que, além de ela penetrar, ela também corta. E aqueles que aceitam Cristo receberão da palavra o descanso, como diz o próprio escritor de Deus, não vou entrar no contexto para não me estender mais. Mas aqueles que rejeitam terão que submeter ao corte dela, ao corte da sua palavra. Mas essa rua tem uma rua muito boa, porque as pessoas gostam tanto de passar aqui anunciando coisa, né? Para vender de coisa terrível, meu Deus. O povo que compra muito, porque eles gostam de passar aqui vendendo esses negócios. Mas uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é que ela diz assim, porque diz que ela é mais cortante do que a espada dos gumes, que penetra até ao ponto de alma e espírito. Isso aqui, eu preciso dar uma pequena explicação para vocês. Esse texto não está dizendo, nem é essa a intenção do autor, de dizer que nós somos formados de espírito, alma e corpo. Porque aqueles que são adeptos da tricotomia, que dizem que o homem é formado de espírito, alma e corpo, usam esse texto. Está vendo aí? A palavra, ela divide, vai até no ponto onde divide alma e espírito. Então são 2 coisas separadas. Nós, reformados, que entendemos a Bíblia, de acordo com a doutrina dos apóstolos, aceitamos que o homem não é tricotômico, mas dicotômico. E o homem é formado de uma parte material e uma parte espiritual. E que quando a Bíblia usa a palavra alma e espírito nos textos, ela se alterna na ideia. Às vezes a Bíblia, depois de escola levar ativa, @hotmail.com, escola ativa, educando com amor e no temor de Deus. Senhor Jesus aí, no domingo, a comprar. É difícil. Mesmo com dificuldade. Mas, meus irmãos, eu ainda vou um dia explicar isso melhor para vocês, com mais tempo. A Bíblia, ela tem texto em que ela fala só de espírito, tem texto em que ela fala só de alma, e tem texto que fala de alma e espírito como sendo a mesma coisa. A Bíblia usa muito uma figura de linguagem chamada paralelismo para falar sobre essa coisa. Então,
Só esclarecendo, o escritor não está dizendo que a palavra de Deus, ao ter esse poder de penetração, a ponto de dividir alma e espírito, ele está dizendo que nós somos formados de três partes. Mas ele está dizendo que o poder de penetração da palavra vai num nível em que seria impossível dividir. Que alma e espírito é a mesma coisa. E por ser a mesma coisa, é impossível dividir. Ele disse que ele dá outra ilustração. Juntas e medula. Aí ele fala, juntas e medulas. Você não tem como dividir essas duas coisas. Se você dividir as juntas na medula, o que acontece? A pessoa perde, perdeu o medo. Essas duas coisas são indivisíveis, elas não podem ser dividir, você perde. Então, a ideia que o escritor quer dizer é do poder de penetração que essa palavra tem. Veja que ele diz, e ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, é por isso que ele antes disse que ela é viva e eficaz. Porque quando nós lemos a Bíblia e o fazemos na dependência do Espírito, ela faz isso na nossa vida. Agora, alguém poderia dizer assim, pastor, pois eu leio a Bíblia e não acontece nada. Mas eu leio e não sinto nada, não acontece nada na minha vida. Tudo bem, quem sou eu para dizer que você está mentindo? Não vou dizer não. Deve ser isso que está acontecendo com você. Mas se isso está acontecendo com você, então algumas luzes vermelhas estão acendendo. Estão mostrando que a sua vida não está tão bem. É como se você estivesse insensível à palavra de Deus. Então, alguma coisa não está bem. Quando nós vamos ler a Bíblia, devocionalmente, quando nós vamos ler a Bíblia para aprender do Senhor, para ouvir a voz de Deus, nós temos que fazer isso na dependência do Espírito, através da oração. A primeira coisa que eu devo fazer quando me sentar no lugar para ler a palavra é dizer, Senhor, fala para mim, fala o meu coração. Conserta as coisas que precisam consertar. Eu tenho que ler a Bíblia na dependência do Espírito, isso é diferença. Se nós lemos a Bíblia dessa forma, a proporção que nós vamos ler, o Espírito vai falando ao nosso coração. Não é, eu já falei aqui para vocês, não é aquela história de grudar os dedos, fechar os olhos, grudar o dedo e dizer assim, vou abrir aqui, certo? E vou grudar o dedo aqui, vou ler. Não é isso. Isso é a dimensão. E a Bíblia condena terminantemente a dimensão. Isso é o horóscopo bíblico. E a Bíblia condena terminantemente o horóscopo. A Bíblia condena a astrologia. Eu estou falando de você ler a Bíblia normalmente, diariamente. Nós temos aqui, meus irmãos, uma orientação para se ler a Bíblia todo ano, o ano todo. É assim que Deus fala. Pode ser que hoje eu li o texto e não aconteceu nada. Pode ser que amanhã, o outro texto que eu vou ler, o Senhor queira falar no meu coração e fala através de alguma parte daquele texto. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia não é um manual, como alguém diz, não. A Bíblia é um manual do fabricante. De jeito nenhum. A Bíblia não é um manual de nada. A Bíblia é um livro em que Deus revela a sua vontade através de toda a Bíblia. Através da própria história do Antigo Testamento, através de tudo que aconteceu nela. Não é um manual que eu vou dizer, hoje eu estou com dor de cabeça, aí vai lá, dor de cabeça. Aí vai na vida, dor de cabeça, você lê, assim, tal, que é. Não é um manual, não é assim. Ela não é dirigida por temas. Toda a revelação está embutida em toda a Bíblia. Porque é assim que Deus queria que fosse. Para que nós a leiamos toda. Porque se ela fosse manual, eu só ia ler aquelas partes que me interessavam. Assim, deixa eu ler lá, né? Hoje eu estou triste, eu vou lá. Tristeza é aqui, só tem que assim. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós leiamos a Bíblia toda, o tempo
fazendo a minha leitura normal, devocional, que eu faço, seguindo lá no roteiro que eu dou com vocês, e de repente eu já li aqueles textos várias vezes. Eu já li a Bíblia, acho que umas 4 ou 5 vezes. Mas aí, de repente, aquele texto bateu ali e veio para a minha mente alguma coisa que eu não tinha prestar atenção. E o Espírito me chamou a atenção e aquele texto era um texto que eu estava precisando de alguma coisa. É assim que funciona.